E aí, minha gente, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam super bem. E olha quem resolveu aparecer, né? A sumida daqui do canal. Wake up 'cause I'm on my way. 2 a.m. in the cabin, it's only Monday. Pois bem, como vocês viram aí na descrição do vídeo, eu vou falar sobre a minha gravidez e a doença que eu tenho também, que torna a minha gravidez de alto risco. Mas antes de falar tudo, deixa seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho de notificações para o YouTube entender que você gosta de mim, que você gosta dos meus conteúdos e simbora! Eu vou falar primeiro sobre a minha gravidez, para depois eu entrar em detalhes sobre a minha doença de vulva e lembrete. Eu vou falar de uma forma bem resumida de como eu descobri minha gravidez, de como foi a reação, a minha reação, a reação dos meus familiares. Então, gente, basicamente como toda a história de uma gravidez é aquela coisa, né, do atraso da menstruação. E foi o que aconteceu comigo. A minha menstruação atrasou e eu fiquei desconfiada, não que eu tava grávida, porque, sério, não passava pela minha cabeça que eu tava grávida. Eu fiquei atrasada, acho que uns 5 dias da data que vinha a minha menstruação. Aí eu não falei pra ninguém, eu simplesmente fiquei assim, meio coisa, né, mas tudo bem. Aí eu falei, passou mais uns 2 dias, eu falei pro meu marido, eu falei, amor, a menstruação tá atrasada. Aí ele ficou assim, sério? Aí eu falei, sim, tá atrasada a minha menstruação. Aí ele falou, ah, não, deixa passar mais uns dias aí, que a tua menstruação vem. E tá bom, porque, tipo, a gente não contava com a gravidez porque a gente se cuidava, e se cuidava muito. Então, o tempo foi passando. E aí, eu não passava pela minha cabeça que era gravidez, porque eu me cuidava e passava tudo menos gravidez, até cisto passou na minha cabeça. Aí tá, quando passou uns 2 dias depois, 3 dias por aí, eu falei pra minha sogra, né? Eu chamei ela e falei, minha sogra, a minha menstruação tá atrasada. Aí ela ficou muito surpresa, ela falou, ai, compra um teste, faz o teste pra ver se não tá grávida. Eu falei, não, não é gravidez, não tô grávida. Ela falou, não, mas tá atrasada assim, a tua menstruação é de atrasar e a minha menstruação não é de atrasar, a minha menstruação não atrasa. E aí, tá, eu falei, não, eu vou deixar passar mais uns dias e se não vir, eu faço o teste. Só que, tipo, eu não tava tão preocupada porque eu tava sentindo umas dores, umas leves dores de cólica. Aí, na minha cabeça era a minha menstruação que vinha, porque eu tava sentindo, só que eram leves dores. Eu sempre fui de ter dor de cólica e dor mesmo daquelas de se enrolar toda, de tanta dor. A minha cólica é assim, mas essa dor que tava me dando, ela era bem fraquinha, bem de boa, assim. Aí eu falava, minha menstruação vem, minha menstruação vem, minha menstruação vem. E tá, passou-se mais uns dias. Quando foi no final de semana, dessa mesma semana, a gente foi pra um lugar, alugaram uma casa que tinha piscina, e a gente foi pra lá. Era num domingo. Aí eu pensei assim, eu vou tomar banho de piscina, eu vou pular na piscina, eu vou subir escada, vou tirar foto, eu vou fazer o caramba. E eu tenho certeza que no finalzinho da tarde a menstruação vai vir. Tá bom. E aí, gente, cheguei lá naquele lugar, eu pirei. Eu pirei da batatinha, tomar um banho de piscina, me juntei com um monte de molequinho, tipo, lá na piscina, subi a escada, desci a escada. Foi muito legal. E chegando em casa, nadinha da menstruação. Nadinha. E aí, tá. Aí quando foi no outro dia, a minha sogra perguntou, e aí, mulher, já veio tua menstruação? Eu falei, ainda não, meu bode ainda não riu. E aí, ela falou, faz o teste.
Eu falei, tá, eu vou fazer o teste. Ela falou, faz o teste segunda, parece, por aí. Segunda, terça. Aí eu não aguentei. Aí eu mandei mensagem pra uma amiga. Eu falei, mana, veja de tal coisa assim, 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 assim. Ela falou, tá, vem aqui em casa, a gente vê isso. Essa minha amiga, ela já é mamãe, então ela tem mais experiência do que eu, por isso que eu procurei ela. E aí eu fui na casa dela, ela tinha uns testes lá que ela tinha comprado antes dela descobrir que tava grávida. E aí ela me deu os testes. E eu fiz. Pelo que eu me lembre, eu fiz 3 testes e todos deram positivos. Aí eu fiquei assim, nossa. Aí eu falei pra esse mano, tem alguma coisa errada aí. Eu não acreditava, sério, eu não acreditava que eu tava grávida. Ela falou, mano, não é, isso aqui não erra. Eu fiz, não é como a minha gravidez, a mesma coisa que deu no teu, deu no meu. Quando eu fiz esses testes. Então eu falei, não, mano, eu vou fazer o de sangue, porque o de sangue pra mim é mais seguro. E aí quando foi no outro dia, eu fui numa farmácia, um laboratório, que é uma farmácia, laboratório. E aí eu fiz o teste de gravidez de sangue, quando foi de tardinha eu fui buscar. Quando eu abri aquele envelope, eu vi lá o positivo de grávida. Eu fiquei assim, meu Deus, eu tô grávida, não sei muito. Eu fiquei feliz, mas no mesmo tempo eu fiquei aflita devido à minha doença que eu tenho, porque eu já tinha ideia, mais ou menos, do que eu ia passar quando eu engravidasse. Então eu já estava ciente desde o princípio. Mas é isso aí, eu dei a notícia pros meus familiares. Primeiro eu falei pra minha mãe. Cheguei lá em casa, aí eu falei, mãe, eu preciso falar uma coisa com a senhora. E ela falou o quê? Ela entrou pro quarto. Eu falei, mãe, eu tô grávida. Ela falou, ah, mentira, para de brincar comigo, tá brincando, sua moleca, não sei o que. Eu falei, mãe, é sério, eu tô grávida. Aí ela ficou, sério mesmo? Eu falei, sério, mãe, eu tô grávida. Ai, meu Deus. A minha mãe sentou na cama, Ela ficou feliz pelo fato de eu estar esperando uma criança, mas ela ficou muito preocupada pelo fato de eu ter problemas de saúde. E mãe é mãe. E eu cheguei aqui na casa e eu falei pra minha sogra, falei, sogrinha, o meu teste é positivo, eu tô grávida. Ela ficou muito surpresa, muito preocupada também, porque ela sabe do problema que eu tenho. Mas aí quando meu marido chegou no trabalho, eu falei pra ele, olha, eu tô grávida, deu positivo no exame de sangue, deu positivo lá nos testes, eu tô grávida. Ele falou, agora bora cuidar, né? Toda essa gravidez, cuidar dessa mamãe aí. Eu falei, Resumindo tudo, gente, foi basicamente isso, resumindo, né? Porque eu não vou entrar tanto em detalhes. Mas resumindo tudo foi isso, o descobrimento da minha gravidez, a notícia, todo mundo ficou tranquilo. Em relação a felicidade de se esperar uma criança, né? Só que a preocupação vem porque, além de ter uma criança, ter problemas de saúde, corre aquele risco. E agora eu vou falar a parte que vocês não estão entendendo, porque eu falo sobre gravidez, eu falo de ovular em branco e todo mundo fala, que isso? Calma, eu vou explicar. Eu geralmente falo, é uma doença sanguínea. Eu vou explicar um pouco sobre isso, resumindo também, para não deixar o vídeo tão longo assim. Então, pra mim poder explicar melhor pra vocês, eu dei uma pesquisada no YouTube. Sério, gente, eu encontrei apenas uma menina contando a experiência dela sobre a doença. O resto não falava português, então você já sabe que não era brasileiro e, tipo... Então eu resolvi trazer
falar pra vocês um pouco sobre isso. Bem, não é uma doença muito comum. Eu mesma não tinha ouvido falar antes de descobrir que eu tinha doença. Então eu vou compartilhar essa parte da minha vida. Eu nunca contei assim em detalhes o que essa doença é, o que ela é, o que ela me afeta hoje em dia. E como eu descobri também, né? Bem, o que é doença de Wolff-Lembrun? Gente, doença de Wolff-Lembrun é um fator que todo mundo tem. Não tem essa de dizer, eu não tenho isso não. Todo mundo tem. Só que tem pessoas que nascem com, como eu posso dizer, com uma falha, um erro lá, do fator. E isso afeta na coagulação do sangue. Na verdade, eles são responsáveis pela coagulação do sangue. Pessoas que têm carência desse fator, como eu, acaba tendo sangramento do que deveria ter. Tipo, ele demora mais na cicatrização de ferimentos. Exemplo, se eu me cortar e uma pessoa que não tem um problema de coagulação, de fator, que não tem carência de fator, a pessoa que não tem, a cicatriz vai cicatrizar mais rápido e no meu caso é muito mais lento. Como eu descobri a doença bem, é uma história um pouquinho longa, mas eu vou contar, né? Porque eu disse que eu vou contar um pouco sobre a doença. Eu descobri essa doença quando eu tinha 12 anos de idade, devido ao meu pai. Através dele eu descobri que eu tinha. Porque essa doença, ela é hereditária, ela é de geração. Ela é como se fosse uma herança, bem desagradável, mas é uma herança. Então meu pai descobriu que tinha o problema, e então os médicos falaram que é hereditário, que passa de pais para filhos, então a gente tinha que fazer o teste para ver se a gente tinha. E no caso eu tenho um irmão, é só nós dois, e a gente fez o teste para ver se a gente tinha um problema de Wolff-Lembrun. No meu irmão não deu, mas em mim deu esse probleminha. Eu não sei explicar muito bem pra vocês, porque é uma coisa tipo, parece que a doença escolhe em quem ele quer estar. Não é bem assim, mas se você quiser eu posso trazer outro vídeo explicando bem sobre isso. A gente aprende isso na escola, no ensino médio, na aula de biologia. Eu aprendi, por isso que eu esqueci, não sei explicar direito. Enfim, mas quando eu descobri, antes mesmo de eu descobrir que eu tinha esse problema, tanto eu como meu pai, a gente sofria muito, muito quando a gente tinha dor de dente. Porque nas vezes que eu tinha dor de dente, o meu dente não prestava mais, eu falo mesmo, e tinha que arrancar. E da última vez, antes de eu descobrir que eu tinha problema, eu era criança, tinha uns 9 a 10 anos. Então eu tava morrendo de dor de dente, o último, acho, daqui de trás. E aí a minha mãe levou no dentista pra me arrancar o dente. Eu fui pro dentista, o dentista arrancou meu dente, mas sério, gente, eu sangrei muito, 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 muito. Eu precisei ir pro hospital. Logo que eu arranquei o dente, começou a sangrar, o médico falou que era normal, o dentista falou, é normal sangrar. Tá, a gente foi pra casa e sangrava muito, 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 não parava de sangrar. Eu dormia, acordava e eu tava sangrando. Eu dormia na rede, então quando eu levantava da rede eu ouvia um monte de sangue, assim, eu ficava desesperada. A minha mãe não deixa mentir. E aí foi que eu fui pro hospital, tomei um hemorrágico lá no hospital e ninguém sabia o que eu tinha. E o mesmo dentista que arrancou meu dente ficou com medo, sabe? Ele não queria pontear meu dente de jeito nenhum. Foi muito, muito complicado. E aí a gente foi pro outro dentista, que até hoje esse dentista lembra de mim, porque eu cheguei lá, gente, parece um zumbi, sério, pálida, de tanto sangue que eu perdi devido a esse dente. Ele ponteou meu dente com muito medo, me passou hemorrágico, graças ao meu bom Deus, o sangue parou.
porque ele já queria me mandar pra Belém se o sangue não parasse. Foi horrível. E a mesma coisa acontecia com meu pai, quando ele arrancava dente, ele sangrava muito, 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 ele passava mal, tinha que ir pro hospital, tinha que tomar um anti-hemorrágico, enfim. E passou-se uns tempos, surgiu tipo um cisto no olho do meu pai e tinha que operar aquilo, porque se ele não operasse, aquilo ia tirar a visão dele. E o meu pai é uma pessoa muito trabalhadora, e ele ficou desesperado com aquilo e falaram: olha, tu tem que ir pra Belém fazer uns exames pra te tirar isso daí, que isso vai prejudicar a tua visão, tu vai perder a visão. E meu pai foi pra Belém e foi pro hospital em Belém, um hospital universitário, e lá ele fez um monte de exame e falaram: olha, é só operação, não tem outra coisa. E quando ele ia entrar na sala de cirurgia, sempre dava alguma coisa errada nos exames dele, sempre dava muita alteração no sangue dele. E os médicos não entendiam isso e falavam: olha, seu exame deu alterado, vamos desmarcar a sua cirurgia, vamos marcar para outro dia. E meu pai volta pra cidade e vai de novo fazer um monte de exame. E de novo, quando ele foi de novo pra sala de cirurgia pela segunda vez, os médicos não operaram ele porque deu de novo muita alteração no sangue dele. E os médicos falaram: olha, a gente não sabe o que tu tem, a gente vai te encaminhar pro especialista, porque sério. E aí meu pai foi, encaminharam meu pai pro Hemópolis, porque lá eles são especialistas na área de sangue. Eu até esqueci o nome do médico que tava na minha cabeça, saiu. E tá. Ele fez os exames aí, deu que ele tinha problema, a doença de Wolff, lembrando. Aí pega aquela outra parte da história que eu contei lá no começo pra vocês e traz pra cá. Que fizeram teste na gente e tal, e tal, e tal. Enfim. Aí descobriram que eu tinha, meu pai tinha, e a gente faz tratamento lá no Hemópolis. Quando eu descobri que eu tinha essa doença, eu ainda não menstruava, não era mocinha ainda, era uma flor que tava quase E aí eu passei pela psicóloga, a gente passa por muitos médicos, porque tipo, é uma doença muito rara, gente, é uma doença muito rara. Poucas pessoas têm isso, pouquíssimas, pouquíssimas. É por isso que muita gente não sabe, quando eu falo, as pessoas ficam: o que é isso? E aí eu passei e a psicóloga falou pra mim que quando eu começasse a menstruar, se eu sangrasse muito, eu tinha que tomar anti-hemorrágico, ou se o anti-hemorrágico não ajudasse, né, no fluxo do sangue, eu tinha que ir pro Hemópolis pra me tomar o fator, que é só lá que tem um remédio que ajuda no fator, na falta de fator que eu tenho. E tá, gente, chegou os meus dias de ficar mesmo. Eu passei, eu juro que eu passei, eu lembro. Eu faltava muito na escola devido a isso. A esse problema que eu tinha de sangramento, às vezes eu sangrava muito, gente, não dava pra sair de casa. Eu ia lá pro hospital, tomava anti-hemorrágico, às vezes não resolvia, eu tinha que ir pra Belém tomar o fator. Eu me lembro que uma vez eu ia me operar das minhas amígdalas, porque eu sempre tive problema muito ruim, grave mesmo nas minhas amígdalas. Elas inflamam muito quando me dá crise de dor de garganta, elas inflamam muito, eu passo muito mal. Então os meus pais queriam que eu me operasse na época, eu era criança, eu lembro. Eu fiz muitos exames, gente, muitos exames, mas sempre que eu ia marcar a data da minha cirurgia, dava alguma coisa de errado. E eu fico pensando assim: Deus, ele é muito bom, muito maravilhoso, porque se eu tivesse entrado numa sala de cirurgia com o problema que eu tenho, era capaz de eu não sobreviver, porque os médicos não iam saber lidar com aquilo. Porque nem todo médico, ele sabe? Às vezes precisa de um médico mesmo, um especialista. E então eu agradeço muito a Deus. Deus, ele é muito maravilhoso, muito, 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 muito mesmo. E o que essa doença me afeta hoje? Bem, e os cuidados que eu tenho que ter devido ao meu problema, devido à doença, é tomar cuidado para não sangrar. Quando eu menstruava, eu tinha que ir no máximo de 5 a 7 dias, no máximo uma semana menstruando. Se passasse disso, eu já tava com hemorragia, então eu tinha que ir pra Belém tomar o fator para poder estancar o sangue. Eu não tinha que me bater, não tenho que me bater até hoje, não tenho que me ferir, cair, essas coisas, porque o perigoso mesmo é ter um sangramento interno. E os médicos falaram pra mim que, já que eu viesse ou quisesse engravidar, a minha gravidez seria de alto risco devido ao meu problema de sangramento.
porque no final da gestação tem a parte que a mulher tem que dar à luz e é a parte que a mulher sangra muito. Então tem que ter um acompanhamento certinho dos médicos, eles têm que estar acompanhando muito bem. Eu moro numa cidade pequena, eu moro no Marajó, eu moro em Moaná. E os recursos mesmo, hospitais onde eu faço tratamento, é só em Belém, é só na capital. Então, lógico que aqui eles não têm estrutura pra lidar com o meu problema e também com a gestação, né, que é de risco. Então eu tô fazendo acompanhamento tudo por lá. E basicamente é isso, gente. O que eu tenho, o porquê da minha gravidez ser de alto risco, é por causa desse probleminha. Mas eu confio em Deus, tudo vai dar certo. Os médicos me falaram que eles vão fazer de tudo pra me ter um parto normal, porque eu não posso. O cesáreo mesmo se eles verem que eu não tenho passagem, eles vão ter que me cortar. Mas eles falaram que eles vão fazer o que eles puderem. E eu creio no meu Deus Todo-Poderoso, que Ele é o médico dos médicos e tudo isso vai ocorrer de forma tranquila. É só ter um acompanhamento certo por especialistas e me cuidar, e tudo vai ficar bem. E eu vou compartilhar com vocês a minha gestação, a minha gravidez. Eu pensei em não trazer, em ficar sem gravar até eu ter o neném, deixar o canal de lado, só que com as coisas que estavam acontecendo e com tudo isso, sabe, tem muita gente que não tem muita informação. Pode ser que tenha gente que tenha o mesmo problema que eu e não sabe disso. Então é muita pouca informação a respeito disso. E eu quero falar, eu quero contar a minha experiência e o que eu vou passar durante esse processo. E a minha barriga já tá um pouquinho grande, eu já tô com 20 semanas, 23 por aí. Eu tô muito grata a Deus, tô feliz. E é isso. Eu conto com o seu like. Pra mim poder trazer mais vídeos, eu preciso ver que vocês estão gostando. Deu uma tremedeira aqui na câmera. Eu preciso ver que vocês estão gostando dos meus vídeos, que vocês estão gostando do conteúdo que eu tô trazendo aqui pra vocês. Vocês já estão vendo que já tá um pouco diferente, eu tô mais gorzinha, com um papinho aqui. Gente, é da gravidez. Então, se você gostou, deixa o seu like, como eu falei no começo do vídeo. Se inscreva no canal se você chegou agora. Se inscreva no canal, faça parte dessa família que, se vocês me ajudarem, vai crescer. Em nome de Jesus, eu conto muito. Como eu disse, eu vou poder trazer vídeos aqui se eu ver que as pessoas estão gostando, se eu ver que vocês gostaram desse primeiro vídeo. E aí eu venho trazer muito mais sobre essa saga que tá ocorrendo na minha vida, né? Então, meu, é isso, eu vou ficando por aqui. Beijos, beijos e tchau, tchau.